Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se encontra aqui na Bíblia Sagrada, esse texto maravilhoso, a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é inerrante, é infalível e toda suficiente para mim e para você. A cada manhã Deus tem algo novo, maravilhoso, precioso para abençoar os nossos corações. E estamos aqui no livro de Ezequiel, capítulo 3, de 8 a 9. Capítulo 3, de 8 a 9. Vou ler desde o 4 para a gente pegar o contexto aqui. A Bíblia diz: Disse-me ainda, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel, nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviaste, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e de duro coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assuste com o seu rosto, porque são casa rebelde. Eu quero repetir: eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assuste com o seu rosto, porque são casas rebeldes. Então é interessante, esse lindo trecho fala do comissionamento do profeta diante do seu povo que estava cativo na Babilônia e era duro de coração, rebelde, tinha dificuldade de ouvir as palavras do profeta. Mas Deus falou que o profeta deveria continuar firme, resiliente, diligente no seu propósito, a fim de que a palavra de Deus fosse pregada, a mensagem fosse trazida ao povo e a bênção do Senhor alcançasse aqueles que se adaptassem a essa nova realidade, ao mesmo tempo se quebrantassem diante da presença de Deus e ao mesmo tempo voltassem ao Senhor, abandonando os seus maus caminhos. Então vemos aqui claramente o profeta tendo que se adaptar. A palavra-chave aqui é a adaptabilidade. Vemos que homens e mulheres de Deus se adaptam às necessidades de mudança. Aqui no caso, é claro, o profeta. O povo de Israel estava duro de coração. O povo de Israel estava rebelde. É interessante, por que Israel agia como uma mula teimosa e não escutava as palavras do profeta? Por que eram mulas teimosas? Ezequiel teve de adaptar-se às necessidades do seu público. E o seu público aqui, é claro, era o povo de Israel duro de coração. Deus lhe falou estas palavras: eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Portanto, não temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Não temas, nem te assuste. Aqui é o Senhor dizendo ao profeta Ezequiel: não tenha medo, não fique assustado, porque eles são assim mesmo, uma mula, uma casa rebelde, coração obstinado, duro, perverso diante do Senhor. E é interessante que homens e mulheres de Deus, discípulos de Jesus, permitem que Deus os modele conforme o tipo de pessoas que precisam ser diante de cada situação que você e eu, nós nos encontramos. Eles não ficam presos a um método ou a um modo de operação, mas seguem a guiança, o direcionamento e o governo do Espírito do próprio Deus, que dirige e orienta e aconselha as suas vidas e direciona os seus passos. Então, ao aproximar-se de algo novo e diferente contextos, os homens e mulheres de Deus devem considerar o seguinte, que eu vou trazer para você. Em primeiro lugar, qual é a situação? As situações
precisam ser observadas diante daquilo que é novo, daquilo que é diferente em termos de contexto. Qual é a situação? E aí a pergunta que surge é: as circunstâncias me dizem se é o momento de seguir adiante? Será que Deus está me mandando seguir adiante nesse ou naquele projeto, nesse ou naquele sonho, nessa ou naquela situação? Segundo lugar, que eu preciso observar diante de algo novo, de um contexto diferente. As pessoas, sim. Como assim, pastor? As pessoas estão prontas e dispostas a se mexerem? Será que as pessoas que eu estou mobilizando, movimentando diante desse projeto, desse sonho, desse contexto novo, diferente, será que as pessoas estão prontas e dispostas a se mexerem? No caso aqui de Israel, infelizmente não. Eram duros de coração, eram casa rebelde. Terceira observação que precisamos ter diante de algo novo, de um contexto diferente, é o momento. O momento. Como assim, pastor? A grande pergunta que precisa ser feita é: este é o momento certo para se mexer, para se mover nessa ou naquela direção? Esse é o momento certo? Você precisa saber. E você precisa estar no timing de Deus, no tempo de Deus. Lembre-se sempre que Deus tem um modo e um tempo específico para cada coisa. Então não é do meu jeito, não é do jeito que eu quero, não é quando eu quero, é do modo de Deus e no tempo de Deus. Qual é o momento? Será que esse é o momento certo para se mexer? Em quarto lugar, a quarta observação diante da adaptabilidade de algo novo e de um contexto diferente. A equipe. Você precisa prestar atenção na equipe, ou seja, nas pessoas, né? Será que a minha equipe tem os dons e a influência para mostrar o caminho? Será que as pessoas que estão ao meu redor têm dons e têm influência suficiente para mostrar o caminho? Então é interessante. Lembre-se que nunca é só centrado em você. Precisamos formar uma equipe, precisamos ter um grupo de elite, precisamos em algo grande que Deus entregar na nossa mão, formarmos uma equipe. Mas será que essa equipe tem os dons, as habilidades, as influências necessárias para mostrar o caminho diante desse algo novo, desse contexto diferente? Quinto lugar, vemos a oportunidade. A oportunidade. E a pergunta que surge é: temos a oportunidade de sermos bem-sucedidos se nos movermos nesse momento ou agora? Lembrando sempre que existe o modo e o tempo de Deus. E existem as oportunidades que Deus abre. E lembre-se também que o diabo também abre oportunidades. Então precisamos discernir os tempos, precisamos discernir as oportunidades para não entrarmos nas furadas do diabo, mas sim nas oportunidades e portas abertas de Deus. Em sexto lugar, a palavra-chave aqui é os recursos. E a pergunta que surge é: temos os recursos disponíveis para nos movermos agora? Será que temos os recursos disponíveis para nos movermos agora? É claro que Ezequiel aqui, no seu contexto, Deus foi o seu provedor. Deus o respaldou diante da sua mensagem profética. Tem um outro trecho que fala: eu, Senhor, te darei do que comer, você se alimentará daquilo que eu te der. Você pode observar no capítulo 2 aqui de Ezequiel, você vai ver que o provedor de Ezequiel foi Deus. Mas nós, diante dos desafios da vida, diante de contextos novos e diferentes, será que temos os recursos disponíveis para nos movermos agora? É a pergunta que surge diante dos recursos. E por último, sétima observação que precisamos ter com relação à adaptabilidade a algo novo, a um novo contexto, a palavrinha-chave é a si mesmos. Sou a pessoa correta para mostrar o caminho? Será que eu sou a pessoa correta para essa função, para essa missão, para esse propósito, para esse sonho, para esse projeto? Então precisamos olhar para nós mesmos, né? A si mesmo. Sou a pessoa correta para mostrar o caminho? Então são esses 7 detalhes, essas 7 observações que nós devemos considerar diante de algo novo e diante de um diferente contexto, sempre lembrando que precisamos ter a adaptabilidade, a capacidade de nos adaptarmos às necessidades de mudança. Aqui nós vemos 2 exemplos nesse trecho de Ezequiel 3, de 8 a 9. Por um lado estava Israel, casa rebelde, coração duro, obstinado,
não queria mudar, não queria se arrepender, não queria abandonar os seus maus caminhos, mas por outro lado estava o profeta Ezequiel, se adaptando a novas circunstâncias, a um novo desafio, a um novo chamamento, a um novo projeto de Deus, a uma nova visão de Deus, trazendo a mensagem do céu ao coração, mesmo diante de uma casa rebelde, uma casa dura de coração. Deus o respalda, Deus o fortalece, Deus nos capacita a nos adaptarmos diante das necessidades de mudanças e situações. Se observarmos essas 7 coisas que nós mencionamos para vocês, as situações, as pessoas, o momento, a equipe, a oportunidade, os recursos e observarmos a nós mesmos. A si mesmo você precisa observar. Então, busque ter isso na sua vida. Amém? Não seja duro de coração. Não seja casa rebelde diante do Senhor, mas seja como Ezequiel, um homem que ouve a voz de Deus, segue a direção de Deus, faz as coisas do jeito de Deus, do modo de Deus, a fim de que o Senhor seja glorificado em todas as boas obras, em tudo aquilo que fizermos, o Senhor seja glorificado e exaltado através das nossas vidas. Amém? Quero mandar um abraço para Ellen, o Francis Carnelos, o Natal Grupo Dias, a Neto Kurrachi, o Samuel Bueno, a Isabela Zolim. Todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Pega esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Aqui no link de descrição tem todas as informações, caso você sinta no coração o desejo de contribuir nesse ministério com a sua generosidade. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto dos irmãos. Que Deus te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha com a sua paz. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe de todos os lados, que o Senhor te dê uma visão clara daquilo que Ele tem para você, que você viva a vida abundante que Jesus oferece, que você viva dentro do máximo do seu potencial, dentro do propósito que Deus tem para você. Que o Senhor te liberte, todos os cativos sejam libertos, os enfermos sejam curados, os caídos sejam levantados, os fracos sejam fortalecidos no Senhor, lembrando-se sempre que a alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor te abençoe com a sua presença gloriosa, te fortalecendo, te abençoando de todos os lados. Você, tua casa, tua família, em o nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Você que entrou aqui no finalzinho, vai ficar disponível, é só assistir novamente esse vídeo. Em nome de Jesus. Lembre-se, estamos no Instagram, Facebook, YouTube e Spotify, Igreja Casa na Rocha. Estamos aqui também no YouTube, PR Giovanni. Dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal e não se esqueça de estar conosco toda quarta-feira, às 20 horas, Igreja Casa na Rocha. Na sexta-feira, temos a Cela da Juventude, lá na nossa comunidade, às 20 horas. No domingo de manhã, às 9 horas, temos culto matinal, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas. E às 19 horas, o culto da família. Deus os abençoe, louvado seja o Senhor.